Oi, alunos. Sou a professora Rosivana Amaral, nossa disciplina de ciências, e o nosso assunto de hoje é a visão e olho humano, defeitos da visão e lentes corretivas. Então, nós vamos estar tratando hoje deste assunto na nossa aula, para vocês entenderem e compreenderem um pouco do funcionamento da nossa visão, né? Então, os nossos sentidos, eles se estabelecem a comunicação com o mundo por meio da percepção de sons e imagem, né? Além dos cheiros, dos gostos e texturas. Então, o nosso sistema nervoso, ele percebe todos esses estímulos, vai interpretá-los e retorna as mensagens em forma de reação. Então, essa percepção do mundo, ela é fundamental para que possamos entender e reagir ao meio, ao ambiente ao nosso redor. Então, esse conjunto de sentidos, ele possibilita a construção de autonomia individual, propiciando o melhor relacionamento com os outros e com o ambiente. Então, a nossa visão, ela é essencial para que a gente se relacione uns com os outros e com o meio ao nosso redor. Então, nós vamos estar conhecendo, né, um pouco do funcionamento da nossa visão. O principal órgão da nossa visão, né, ela acontece através dos olhos, né, que conseguimos enxergar tudo à nossa volta. Então, o olho é o órgão que permite a nossa visão. Então, o olho, ele capta a imagem e envia para o cérebro para que este faça o reconhecimento e a interpretação. Os olhos ficam nas cavidades oculares e possuem as estruturas retina, esclerotina, coroide, humor aquoso, humor vítreo, cristalino, pupila, íris e córnea. Então, todas essas estruturas, ela compõe, né, o nosso olho humano. São as estruturas, né, que formam o nosso olho para que a gente consiga observar tudo ao nosso redor. Então, aqui nós temos a imagem mostrando a localização, que nós chamamos de morfologia, né, a forma dessas estruturas, e o funcionamento, que nós chamamos de fisiologia, que a gente vai ver qual é a função que cada estrutura dessa ela realiza para que a gente consiga ver os objetos, para que a gente consiga enxergar tudo ao nosso redor. Então, a gente vai conhecer, né, a função das estruturas que compõem o olho. Primeiramente, nós temos a esclerotina, que é uma membrana que envolve e protege os globos oculares e onde se fixam os músculos que movimentam os olhos. É a parte branca do olho. Coroide é a membrana que fica entre a esclerotina e a retina e tem a função de nutrir e absorver a luz que chega à retina. Possui muitos vasos sanguíneos e melanina. Retina é a membrana que fica na parte interna do olho e onde são formadas as imagens. Lá encontramos as células chamadas de bastonetes, que percebem a luminosidade e forma dos objetos, e as células cones, que distinguem as cores. O humor vítreo é o líquido que preenche o globo ocular, é viscoso e transparente, mas com o passar dos anos pode perder sua transparência, o que chamamos de catarata. O humor aquoso é o líquido que fica entre o cristalino e a íris. Cristalino é uma lente bicônvexa que orienta a luz até a retina. A íris é estrutura muscular e de cor variável, é a parte colorida dos olhos. Pupila é o orifício que fica no meio da íris e é por onde passa a luz. Íris e pupila juntos regulam a quantidade de luz que entra nos olhos. A córnea é a membrana transparente que fica na frente da íris, funciona como uma lente. Mácula e fóvea é onde a imagem será formada na retina.
E o ponto cego é o local onde não há células fotorreceptoras, né, que são, né, os bastonetes e os cones. Aqui nós temos mais uma imagem, né, mostrando, né, as estruturas, tá? Só tirando aqui um pouquinho, as estruturas que compõem, né, o nosso olho, né, a localização delas, a íris, a córnea, o cristalino, né, a esclerotina, o coróide, a retina e o nervo óptico, que é o nervo que leva a informação até o cérebro para ele codificar as informações e enviar a resposta. Tá tirando aqui. Os órgãos anexos dos globos oculares, né, são os órgãos externos que a gente fala, que dão proteção ao nosso olho, né, que é a sobrancelha, os cílios, né, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, a conjuntiva cobrindo a esclerotina, né, então essas são as estruturas do nosso olho externo, né, que tem a principal função, né, justamente da proteção aos nossos olhos, que é um órgão bastante sensível. Como a visão se forma? Né? Aqui nós temos uma imagem, né, mostrando, né, como a visão, né, ela acontece. Como é que nós conseguimos enxergar o objeto? Então vamos lá a explicação. Aqui nós temos a imagem, vocês vão acompanhando. Quando se olha para algo ou alguém, esse objeto ou ser reflete raios de luz. Essa luz ela entra nos nossos olhos através da córnea, como nós já vimos a função dela. E chegando ao cristalino, é focada de forma nítida sobre a retina. Vocês podem estar observando aí na imagem. Como resultado desse processo, é formada na retina uma imagem invertida, como vocês podem, né, estar vendo na imagem. Né, a imagem que se forma na retina ela é invertida daquilo que é focado. Então, neste momento, né, as células fotorreceptoras, que são os cones, os bastonetes, enviam mensagens ao cérebro. E isso desencadeia impulsos elétricos que são transmitidos ao cérebro pelo nervo óptico. O cérebro, então, interpreta a imagem percebida e está concluído o processo de visão, né? Então, quando nós observamos o objeto, né, essa imagem ela é formada na retina, ela passa, né, pela córnea, cristalino, né, e chega à retina. Na retina nós vamos ter uma imagem invertida, vocês podem ver aqui a imagem invertida. Né? E por que nós não enxergamos a imagem invertida? Justamente devido às células, né, fotorreceptoras, que são os cones e os bastonetes, que enviam a mensagem ao nervo óptico, vocês podem estar observando. E este nervo óptico leva essa informação até o nosso cérebro. E ele interpreta a informação, né? E aí nós conseguimos ver o objeto de maneira real, né? Nós não vemos o objeto de maneira invertida. Então, as células, né, os cones e bastonetes, eles são células, né, sensíveis à luz, que vão distinguir as cores e as tonalidades, tá? Então, é dessa maneira que a nossa, né, visão, ela se forma, ela acontece. Vamos estar dando agora, espero que vocês tenham entendido o processo de visão, né? E nós vamos conhecer também algumas alterações da visão e o uso de lente. Né? Algumas pessoas apresentam alterações no globo ocular, no olho, fazendo com que a imagem se forme antes ou depois da retina, afetando a nitidez da imagem formada. Muitas vezes a correção pode ser feita com o uso de lentes ou com cirurgias corretivas. E aí nós temos dois tipos de lentes. As lentes convergentes, que direcionam a luz para um único ponto, diminuindo o campo de visão. Nós temos como exemplo lupas e microscópios. E as lentes divergentes, que direcionam a luz de um único ponto para pontos diferentes, aumentando o campo de visão.
Exemplo, olho mágico em portas, né? E também essas lentes, né, elas são usadas para corrigir alguns problemas de visão, que nós vamos estar conhecendo agora, né? As doenças relacionadas à visão. Né? A primeira doença que nós temos aqui é a hipermetropia, tá? Que é quando o globo ocular é curto e a imagem se forma depois da retina. Tá? E a correção é o uso de lentes convergentes, convexas, para acertar a visão. Né? Vocês podem estar observando aí na imagem. Né? As imagens, elas não apresentam nitidez vista de perto, né? E pois formam-se depois da retina. Então, para corrigir, né, essa distorção, se usa as lentes, né, convergentes. Miopia. As imagens, né, quando as imagens não apresentam, não se formam, né, com nitidez de longe. Vou tirar aqui. Né, e quando o globo ocular é longo e a imagem se forma antes da retina. Né, isso faz com que as imagens, né, não se formam com uma nitidez de longe, pois formam-se antes da retina. Né, e a correção é com lentes divergentes, também chamadas de côncavas, para acertar a visão. Vocês podem estar observando aí na imagem. Outra doença que nós temos é o astigmatismo, né, que é uma deficiência ocular na qual a córnea possui um formato mais ovalado, ao invés de ser arredondado e liso, e isso faz com que a luz se caracterize pela formação da imagem em vários focos, em eixos diferenciados. Tá? Então, no astigmatismo, as imagens sem nitidez de perto ou de longe, devido a alterações na curvatura ocular. Né? E a correção é com lentes cilíndricas. Tá? Também através das lentes de contato, né? Ou óculos com lentes históricas ou cilíndricas, que eu acabei de falar. Tá? A outra doença que nós vamos conhecer é a presbiopia, que é a anomalia da visão que ocorre com o envelhecimento da pessoa, ocasionando o enrijecimento dos músculos ciliares, ocorrendo por volta dos 40 anos de idade. Pessoas com hipermetropia ou diabetes mellitus tendem a apresentar presbiopia mais precocemente, ao redor dos 35 anos de idade. Né? Aqui nós temos a imagem formando ponto de foco na retina posterior, né? E também as imagens elas não apresentam nitidez vista de perto, né? Devido à rigidez do cristalino, como vocês podem observar na imagem. A correção é com lentes convergentes, né? Ou bifocais ou multifocais, né? Quando a presbiopia está associada, né, a outros problemas da visão. Glaucoma é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular, que provoca lesões no nervo óptico. Tá? Então, ocorre, na verdade, são alterações no humor aquoso, né, ocasionando o aumento da pressão dentro do olho, que se não for tratado pode causar cegueira. Né, e o tratamento é feito com colírios ou processos cirúrgicos ou com cirurgia. Catarata é uma patologia dos olhos que consiste na opacidade parcial ou total do cristalino. Então, o cristalino ele torna-se opaco, dificultando a entrada de luz. É comum em idosos, né, e a pupila torna-se esbranquiçada e a correção é através de cirurgia. Então, né, vocês podem estar observando aí nas imagens, né, como seria, né, o normal, sem lentes e com lentes nubladas com catarata. Né? A catarata é a opacificação do cristalino, que pode ser causado pelo envelhecimento, por desordens no metabolismo, trauma ou pode ser por hereditariedade também. Tá? Daltonismo é anomalia hereditária
recessiva ligada a um cromossomo sexual X. É uma deficiência na visão que dificulta a percepção de uma ou de várias, né, cores. E assim que um daltônico vê um semáforo, como vocês podem estar observando na imagem. O daltonismo é uma condição genética que afeta os cones na retina, responsáveis pela percepção das cores. O daltônico ele não consegue distinguir uma ou várias cores, como o verde, o vermelho e violeta. Tá? E aqui vocês podem estar observando, né, na imagem 2, né, que ele não consegue distinguir as cores do semáforo. Né? Ele não consegue distinguir a cor verde nem a cor vermelha. Ele consegue ver o semáforo todo de cor amarelada. Espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco sobre o nosso olho humano, a nossa visão, né, as lentes e algumas doenças, né, que podem acometer o ser humano, né, a visão do ser humano. Vamos fazer atividade para fixar, né, os conceitos que nós acabamos de estudar, de entender um pouco, para a fixação, né, de todo esse conteúdo da nossa aula de hoje. E até a próxima aula.